Luciano Nunes Santo Filho, pré-candidato a prefeito de Teresina, mais conhecido como Luciano Nunes. Seja muito bem-vindo ao podcast Diz Aí, da TV Sertão, portal global de notícias, sertão.online, conteúdo distribuído em todas as nossas redes sociais. Toque no sininho, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal e vem com a gente. Essa produção tem patrocínio do Rubi Digital, portal global de notícias sertão.online conteúdo, Selo Marketing e Vende Inteligência e Reputação de Marcas. Acompanhe a gente nas redes sociais. Luciano Nunes, o povo quer saber. 46 anos de idade, veio ao mundo no dia 7 de outubro de 1977, teresinense, advogado, empreendedor, professor, casado com a Laura, pai da Maria Luísa, do Luciano Neto e da Letícia. O senhor vem de uma família de políticos? Venho de uma família de políticos. Meu pai foi... Primeiro, bom dia. É uma alegria, uma satisfação estar aqui dividindo essa bancada com você, participando desse podcast, para discutir, para debater Teresina e o seu futuro. E respondendo a sua pergunta, sim. O meu pai foi deputado estadual, né, foi político, exerceu o mandato de deputado estadual por 3 mandatos na década de 80 e início da década de 90. O senhor é filho de rico? Olha, aqui no Brasil nós podemos considerar, se formos ver a estratificação da sociedade, assim eu me enquadro, né, como filho de rico. Eu diria que, se for aqui para a nossa realidade, eu sou de classe média, né, aqui no nosso Brasil. Conte um pouco da sua história. Como foi sua infância de lá até aqui? Olha, Cândido, eu tive uma infância muito saudável, né? Sempre iniciei nos estudos cedo, no tempo correto. Tive uma infância alegre, né? Brinquei muito, joguei muita bola na rua, andei de bicicleta. Ainda tive a oportunidade de brincar lá na beira do Rio Puti, pescar com alguns amigos. Tomar banho, pular da ribanceira. Indo descalço ainda, né? Só de short. Ainda peguei Teresina num momento de muita tranquilidade, onde a gente brincava com aquelas brincadeiras sadias, né? Carrinho de rolemã, puxando carrinho, jogando peteca na rua. Então, tenho todas essas recordações, né, de uma infância muito feliz e saudável. Muita memória com a minha família, muitos primos, muitos amigos. Estudei aqui no colégio diocesano e também me formei aqui em Teresina, então considero que eu tive uma infância muito feliz e saudável. Tenho boas recordações da minha infância. Filho de Luciano Nunes e Maria Franci Ferreira Nunes Santos. O senhor tem quantos irmãos? Tenho 2 irmãos, o Leonardo e o Leandro. Eu sou o mais velho dos 3 irmãos. Também políticos? Não, nenhum político. Todos empresários, empreendedores. Investidores. Seus avós paternos, Judite Nunes e Luiz Clementino Santos. Seu Luiz era odonto, foi vice-prefeito de Oeiras e empreendedor. Materno, Alcides Martins Nunes, foi eleito deputado estadual pelo Piauí em 47, 50 e 54. E o seu pai, Luciano Nunes Santos, foi eleito para o mesmo cargo em 82, 86 e 90. O senhor vem de uma família de políticos. Isso facilita ou complica? Eu acho que acaba facilitando, né? Porque eu cresci, sobretudo assim, com a influência daquele ambiente do meu pai, né? Ao contrário do que muitos imaginam, eu não fui estimulado pelo meu pai para entrar na política, né? Pelo contrário, ele até me aconselhou no momento que eu estava entrando a não entrar. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão, sempre tive o apoio de pai, né? O apoio da minha mãe também, e da toda a minha família foram fundamentais. Então eu acho que facilita porque você conhece mais o meio, né? Você sabe mais ou menos como as coisas se encaminham. Apesar de que a política tem mudado bastante, né? Eu recordo muito de quando eu me candidatei na primeira vez, em 2002,
para hoje, né, nós estamos aqui em 2023, houve uma mudança significativa, né, da forma de fazer política, né, toda essa revolução tecnológica que nós vivenciamos, a velocidade da informação, ferramentas que antes você não dispunha e que hoje estão aí disponíveis a todos e que tornam o processo muito dinâmico. Mas, passando uma régua, eu acho que facilita, né, ou facilitou sim. Piauiense Teresina, jovem de idade, de pensamentos, experiente, maduro, homem público com destacada atuação em Teresina. É advogado, empreendedor, professor universitário e foi gestor público. Exerceu a representação popular por 4 mandatos eletivos como deputado estadual, 2002, 2006, 2010, 2014. Em 2018, foi candidato a governador do estado do Piauí, obtendo expressiva votação, 300.549 votos. Professor especialista, mestre e doutor em disciplinas do direito por universidades brasileiras, diferentes universidades brasileiras, é coordenador do curso de Direito da Uninasal em Teresina. Como gestor público, atuou como secretário municipal em Teresina nas áreas de administração, governo e saúde. Fala inglês, compreende bem e escreve. Sou homem culto? Eu me considero uma pessoa que tive muitas oportunidades, né, na área nos meus estudos, né? Tive a oportunidade de fazer especialização, mestrado e doutorado. Então, se nós considerarmos a realidade brasileira, eu entendo que estou acima da média. Que maravilha. Essa câmera aqui é sua, viu? Se quiser olhar no olho das pessoas, é sua. Em recente entrevista, doutor Luciano, quais diferenciais o credencia o seu próximo prefeito de Teresina e por que os eleitores devem votar no senhor? Bem, Cândido, essa é uma pergunta complexa, né, de se responder. Mas eu vejo que eu tenho uma história, apesar da pouca idade, eu tenho uma história política e administrativa com a cidade de Teresina. Eu fui eleito deputado estadual aos 25 anos de idade, em 2002, né, exerci 4 mandatos de deputado estadual. E todos eles com uma votação expressiva aqui em Teresina. E também tive uma participação, uma atuação, tive a oportunidade, né, me orgulho muito disso, a honra, de ter servido diretamente ao povo de Teresina quando fui secretário de administração do prefeito Silvio Mendes, secretário de governo e presidente da Fundação Municipal de Teresina nas gestões do ex-prefeito Firmino Filho. Entendo que Teresina hoje vive uma situação muito delicada, uma verdadeira tragédia do ponto de vista administrativo e que se abate sobre todos os teresinenses, sobretudo naquelas pessoas mais carentes, naquelas pessoas que mais precisam do apoio do poder público. E me sinto quase que obrigado, né, com um dever, uma responsabilidade, como dirigente partidário, né, eu sou presidente do PSDB, a apresentar uma alternativa à população de Teresina no ano de 2024, justamente frente a esse caos, né, que se apresenta em Teresina nos dias de hoje, né, pela atual gestão. Então, esse dever, essa responsabilidade, essa missão que tenho pela experiência política e pela experiência administrativa e pela responsabilidade como cidadão e como homem público de me colocar à disposição do meu povo, do povo de Teresina, para reconstruir a cidade de Teresina, para resgatar todas aquelas políticas públicas que nós, do PSDB, as gestões do PSDB, conquistamos ao longo do tempo e que foram perdidas ao longo dos últimos 3 anos. Mas, sobretudo, para levar Teresina a ser uma cidade do futuro, uma cidade moderna. Porque os últimos 3 anos não foi só de paralisia. A atual gestão retrocedeu nas políticas. E nesse mesmo tempo o mundo avançou e avançou muito. Então nós temos que restaurar, né, buscar reconstruir todas as políticas e os avanços conquistados na área da saúde, na área da educação, da assistência social, né, da mobilidade urbana, do transporte coletivo, dos serviços que a prefeitura presta, mas também preparar Teresina para o futuro.
transformar Teresina numa cidade moderna, numa cidade que inclua as pessoas, com a visão tecnológica, né, com todas essas ferramentas que estão disponíveis hoje, e também com a visão de sustentabilidade, né? Nós temos que ter a preocupação com o meio ambiente e com as próximas gerações, incluindo essa juventude que está aí sedenta de oportunidades, né, de cultura, de lazer, de educação, de perspectivas e de oportunidades. Então, é dentro desse panorama, dessas circunstâncias, que eu me coloco como uma alternativa para o povo de Teresina. Pré-candidato a prefeito de Teresina pelo PSDB, o senhor chegou a assinar um documento de medidas em defesa da cidade, juntamente com a Bárbara do Firmino e o Dr. Silvio Mendes. Existe possibilidade de união de força com esses possíveis pré-candidatos, ou pelo menos de alguma conversa nesse sentido? Se não, como o senhor imagina que transcorra as eleições do próximo ano, tendo ex-aliado como o Dr. Silvio Mendes como adversário? Eu não enxergo a possibilidade desses grupos, né, dessas pessoas que você acabou de citar, estarem em palanques diferentes, né? Eu entendo que eu, Silvio Mendes, Bárbara do Firmino, né, com o PSDB, com o Progressistas, com a União Brasil, com o PL e com outros partidos e tantos outros homens e mulheres de bem de Teresina que têm o mesmo propósito, eu tenho a convicção plena de que nós estaremos juntos nessa missão de reconstruir a nossa cidade. Então, eu não considero essa possibilidade de estarmos em palanque diferente. Tenho a convicção de que estaremos juntos na próxima eleição. O nome do ex-prefeito Firmino Filho certamente será muito lembrado nestas eleições, direto ou indiretamente. O senhor vê isso como um problema, já que mesmo que não explore explicitamente, é inevitável a relação própria da filha e dos ex-aliados de longa data? Eu vejo o Firmino como um símbolo, né, da boa gestão, né, da boa prática, da política, e um homem que liderou todo um grupo político, né? O Firmino foi o maior líder, né, dessa cidade, foi 4 vezes prefeito aqui de Teresina e comandou uma equipe de pessoas que o ajudaram a construir a Teresina que nós tínhamos há 3 anos atrás. Uma cidade em que os teresinenses se orgulhavam de viver e de dizer que eram daqui. Então, o seu legado, ele sem dúvida nenhuma é um referencial, é uma referência para todos nós que participamos desse grupo. E esse patrimônio, esse legado, ele é um legado, um patrimônio imaterial, né? E que pertence a todos que comungam dessa ideia e que com ele compartilharam, né, de muito esforço para construir as políticas públicas que foram construídas aqui em Teresina. Então, qualquer pessoa que se dissocie desse pensamento, desse sentimento e desse grupo de pessoas que ainda majoritariamente continuam unidos, eu vejo que não vai ter muito sucesso na investida de querer puxar os louros desse legado, né? Eu entendo que Teresina sabe muito bem identificar quem são essas pessoas que sempre estiveram ao lado do Firmino, nos embates políticos, mas sobretudo nas empreitadas administrativas aqui na cidade. É verdade que a cidade tem saudade do Firmino, aquela pessoa que caminhava pela cidade, apertava a mão das pessoas e chamava pelo nome. E também é verdade que ele fazia caminhada de norte a sul, de leste a oeste, cruzando a cidade em cruz, como um jeito de se relacionar mais com a cidade? Ou... O Firmino ele se destacou muito, né, em várias vertentes, né, em várias facetas, né, vamos dizer assim. E eu diria que a primeira delas, a que deu mais visibilidade ao Firmino, foi justamente na forma de fazer política, na campanha eleitoral. E eu destaco bem aquela primeira eleição dele contra o Dr. Alberto, em 1996, né? O Dr. Alberto era um ícone, era imbatível, né? E o Firmino partiu, era muito jovem ainda, técnico, mas partiu para o corpo a corpo, né? Então aquelas caminhadas, aqueles abraços, aquele aperto de mão, notabilizou aquela campanha de 96 que foi vitoriosa. Então a partir dali
nós tivemos ali um divisor de águas na forma de fazer campanha. Não dá para pensar mais em fazer campanha em Teresina, a não ser nesse corpo a corpo, nesse estilo Firmino, né? Caminhando pela cidade, conversando com as pessoas, apertando a mão, olhando o olho no olho, dialogando de forma franca e aberta. Tem sido assim e vai continuar sendo assim aqui em Teresina. O senhor tem gastado muita sola de sapato? Tenho gastado, mas vou gastar muito mais, né? Eu acho que há uma certa ansiedade por parte da população, talvez pelo caos administrativo que se estabeleceu em Teresina, há uma certa ansiedade para a definição de candidatos e até para que a campanha inicie, né? Mas exatamente hoje nós estamos a 1 ano da eleição. Então eu entendo que essa pré-campanha ela deve ser intensificada a partir do início do próximo ano, né? Eu acho que ela foi até precipitada. Hoje nós estamos falando em pré-candidaturas e tal, como se nós já estivéssemos no próximo ano, no ano da eleição. Acho que isso foi um pouco antecipado, mas entendo que isso vai ganhar um ritmo próprio e um ritmo muito mais acelerado a partir de janeiro do ano que vem, quando você vai ter que fazer todo o trabalho de articulação, né, de formatação, de chapas proporcionais, quando você vai ter um trabalho de discussão e elaboração de um plano de governo para a cidade. É importante esse diálogo com a cidade, né, para se apresentar um documento, uma carta compromisso do que é que se pretende fazer. Então tudo isso vai ser intensificado no ano de 2024 e muita sola de sapato vai ter que ser gasta. A confirmação da sua pré-candidatura é bem recente, mas já teria pensado em alguns pontos do seu plano de governo? Ideias e projetos que teriam sido pensados pelo ex-prefeito Firmino Filho estariam nesse documento? Sem dúvida. Algumas coisas, ou muitas coisas, já estão na minha cabeça, né? E isso deve ser o norte do nosso plano de governo, a ser ainda construído e elaborado. E alguns deles eu até falei já. Eu penso que nós temos que primeiro resgatar as políticas públicas, né? Os avanços que nós tínhamos aqui, e eu destaco a educação, né? Que é o futuro da nossa cidade, é quem vai garantir o futuro da nossa cidade. O Firmino deixou a cidade de Teresina com a melhor educação dentre todas as capitais do Brasil. E isso não é pouca coisa não, né? Nós estamos aqui, Teresina, uma capital de um estado do Nordeste brasileiro, né? Então superar capitais, né, do Sul e do Sudeste, né, cidades que têm muito mais capacidade de investimento, é um grande feito. Então a educação, a saúde, que era uma referência também do meio norte do Brasil, atendia não só a capital, a grande Teresina, mas o interior do Piauí, o interior do Maranhão, também tem perdido muita qualidade no seu serviço. A mobilidade urbana, o transporte coletivo, né? Foi concebido um projeto pelos melhores técnicos do Brasil, uma proposta que foi encaminhada à Câmara, debatida com a sociedade, aprovada pela Câmara, que foi feita uma licitação, contratada, né? Foi viabilizado os investimentos, né, no sistema de integração, a construção de terminais, de estações de passageiros, e na sua fase de implementação nós tivemos a pandemia, né? Então o sistema sequer foi totalmente implementado. Houveram críticas, né, algumas em função da própria pandemia, outras em função da mudança, outras até de erros, né, que são suscetíveis de toda a mudança, mas que naturalmente seriam corrigidos, ajustados ao longo do tempo, né? E tudo isso se perdeu, né? Nós temos um transporte coletivo hoje, podemos afirmar, muito pior do que há 3 anos atrás. Nós temos hoje quase a metade dos ônibus circulando do que nós tínhamos há 3 anos atrás. E a população toda penalizada por isso. Então, nós temos que puxar a liderança desse processo novamente para a prefeitura, né? O prefeito, que hoje perdeu essa capacidade, o próximo prefeito tem que puxar essa liderança, conduzir o processo, resgatar a credibilidade entre os atores desse processo, com os empresários, com os usuários, com os órgãos de fiscalização, para discutir o novo sistema, né? Que ajustes nós temos que fazer para botar o sistema para funcionar e atender bem a população. Hoje o que nós temos é uma grande crise de credibilidade.
Os usuários não confiam na prefeitura, os usuários não confiam no sistema, os usuários não confiam nos empresários, que não confiam na prefeitura, que não confiam nos empresários. Então há uma grande crise de credibilidade. E a única forma de se restabelecer é mudar a gestão e a próxima gestão assumir o comando desse processo e resgatar a credibilidade disso para que a gente possa restabelecer um sistema de transporte coletivo eficiente, que possa levar as pessoas para os seus destinos no menor tempo possível a um preço justo. Então, além disso, né, eu falei aqui de áreas importantes, assistência social, obras de mobilidade urbana, pontes e avenidas que estão aí paralisadas. Nós temos que preparar Teresina para o futuro, né? Buscar essa inserção e a inclusão das pessoas nessa era tecnológica, né? Disponibilizar ferramentas para melhorar a qualidade dos serviços públicos que são ofertados à população. Nós temos que ter uma preocupação cada vez maior com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Nós estamos vendo aí a todo instante as intempéries, né? Seca extrema, chuvas torrenciais que causam prejuízo a todos, sobretudo as pessoas mais carentes, as pessoas que mais precisam. Então nós temos que transformar Teresina numa cidade do futuro, numa cidade moderna. Então, dentro desses eixos, né, nós vamos chamar a sociedade, nós vamos chamar as pessoas, ouvir as comunidades e construir um projeto, um plano de governo inclusivo, né, que inclua as pessoas, que gere oportunidades de uma cidade que se projeta para ser uma cidade moderna, uma cidade futuro. Vivemos uma crise de credibilidade, tanto municipal, estadual, como no país? Nós vivemos num momento de muita tensão social, né? Muitos problemas, muita desigualdade, e acho que a razão principal dessas tensões sociais são justamente as desigualdades, né? que aumentam a cada dia. E esse, eu diria, é um problema, talvez o maior problema do mundo, problema global, né? Você vê aí essa crise migratória lá na Europa, né? De repente, você tem um continente africano pobre, extremamente pobre, e olhando para o outro lado ali do mar, todo mundo muito rico, né? Então a pessoa não consegue nem sobreviver aqui e ver do outro lado todo mundo com tudo, né? E as pessoas, por que eu estou condenado a estar aqui? Eu vou para lá. Né? Eu vou para lá porque lá é que está a bonança. Então, o que está acontecendo na Europa hoje é fruto de quê? De desigualdade, né? As pessoas migrando para lá em busca de sobreviver, de qualidade de vida. Nós estamos vivendo isso aqui em Teresina, né? Nós temos aqui venezuelanos nas esquinas, nos sinais, né? Será que essas pessoas gostariam de ter saído lá da sua terra, seu país, de seu país, de estar perto das suas famílias, né? Para estar aqui em Teresina, né, longe, né, buscando a oportunidade? É claro que não. Então, eu entendo que os poderes, né, os governos, eles passam sim por uma crise de credibilidade, porque eles estão perdendo essa capacidade de dar resposta à população, né? E a grande maioria está excluída. É importante nós termos essa consciência. Por isso que eu insisto de que um governo tem que ser inclusivo, ele tem que pensar em incluir as pessoas, em diminuir esse fosso, né? Essa diferença entre quem tem muito e quem não tem nada ou quase nada. E como é que o poder público pode incluir essas pessoas? Oferecendo serviço de qualidade, educação em primeiro lugar, né? A educação é que vai promover a verdadeira mudança social. E aí os serviços, saúde, assistência social, moradia, né? Qualidade no transporte coletivo, na limpeza pública e geração de oportunidades, né? E a tecnologia, a digitalização pode encurtar muito esse caminho para gerar oportunidade para as pessoas. Então, é nisso que eu acredito verdadeiramente. Muito bem. A colocação do seu nome como pré-candidato foi uma decisão unilateral sua ou partiu após uma discussão com o partido? Ou seja, seu partido vai lhe dar total apoio ou existe o risco de surgir outro nome dentro do partido até o dia da realização das convenções? Cândido, nós vivemos numa democracia, né? E eu digo sempre que ninguém é candidato de si mesmo.
mas é importante o candidato se dispor a ser candidato, né? Se ele não tiver essa disposição, e isso passa por uma decisão pessoal, né? Em primeiro lugar. Segundo, do partido, né? Sem um partido você não vai para canto nenhum. Como é que você vai se apresentar como candidato se o seu partido não te apoia, né? E terceiro, entendo que dentro de uma democracia onde existem vários partidos, é necessário você também ter uma capacidade de aglutinar forças de outros partidos. E quarto, mais importante, é ter o mínimo de respaldo popular para poder credenciar a sua postulação. Então, eu me coloquei à disposição do meu partido, recebi esse apoio, né, do meu partido e tenho procurado dialogar com as forças de oposição. Quero ser o pré-candidato que representa esse sentimento de oposição de todos esses partidos e acredito firmemente que tenho todas as condições de enfrentar o pleito e sair vitorioso, né? É possível surgir outros nomes? É possível esse debate ser estendido? Claro que é, nós vivemos numa democracia, nós não podemos se achar melhor do que ninguém, né? Mas o que eu posso garantir é que eu estou pronto para o debate, pronto para as discussões e pronto para enfrentar esses desafios de uma eleição e, sobretudo, de administrar a cidade de Teresina. Nas suas redes sociais, vemos que o senhor mantém um constante contato com a comunidade, visitando o bairro, entre outras atividades. O senhor tem sido bem recebido? Isso ajudou a tomar a decisão de ser candidato? Sem dúvida nenhuma, né? Esse é o combustível, né, que nos move diariamente. É justamente esse aconchego, esse estímulo, esse aperto de mão, essa palavra de carinho, de incentivo, de confiança que a gente recebe diariamente. É isso que nos move, é isso que nos estimula, é isso que leva os nossos propósitos adiante, né? Sem essas manifestações de apoio, dificilmente qualquer pré-candidatura seguiria adiante. Então, é por isso que eu sigo permanentemente em contato com as comunidades, dialogando com as pessoas, não só para ouvir as suas demandas, né, os seus problemas, os problemas da sua comunidade, mas também isso nos motiva a cada dia, não só pela sensibilidade, né, que aumenta com a situação da cidade, mas também pelas manifestações de carinho e de estímulo. É ou não é candidato para valer a prefeito de Teresina, doutor Luciano? Eu acho que eu já respondi essa pergunta aqui. Sou candidato, sou pré-candidato para valer a prefeitura de Teresina, para reconstruir a nossa cidade e para promover as mudanças que a cidade e que a população tanto precisa, né? Nós temos que preparar Teresina para o futuro, fazer de Teresina uma cidade moderna, inclusiva, que respeite o meio ambiente e que respeite, sobretudo, o seu povo. Confia que vença a disputa na oposição contra os Três Palácios? Confio plenamente, porque o povo é muito mais forte do que qualquer palácio, né? Nós já vimos várias demonstrações, aqui em Teresina, inclusive, né, várias campanhas memoráveis, em que eu tive a oportunidade de participar, inclusive, a campanha do Firmino, né, contra o então prefeito Elmano Ferrer, né? O Elmano era candidato à reeleição no Palácio da Cidade, com apoio do Palácio do Planalto, com apoio do Palácio de Karnak. Então estavam os três palácios aí, e o Alferraz também lá atrás já ganhou, né, contra os palácios, e cada vez mais a força, né, do sentimento e da população, ela se impõe sobre o poder político e o poder econômico. Então acredito plenamente que a oposição será vitoriosa por esse sentimento que eu percebo, esse desejo de mudança, uma mudança com segurança, uma mudança que vai resgatar o que foi perdido, mas que vai construir Teresina para um caminho próspero do futuro. Confia que vencerá a disputa pela indicação contra três outros concorrentes com mais popularidades? Eu não encaro, sinceramente, essa indicação como uma disputa. Eu vejo que são nomes que se colocam
à disposição dos seus partidos, da oposição e da cidade de Teresina, e que dentro de um processo democrático, né, com muito amadurecimento, com muita serenidade, vão chegar a um nome que possa melhor representar o sentimento desse grupo. Você vê o cenário da disputa, como o senhor vê o cenário da disputa com os nomes lançados pelo PT e pelo Palácio da Cidade? Eu vejo ainda um cenário incerto. Apesar do candidato do PT querer se estabelecer como o candidato da federação, ainda não há, o que se percebe no dia a dia é que ainda não há uma pacificação ou um consenso em relação a isso. Outros partidos, né, você vê o próprio PV, a deputada Tereza Brito mantém a sua pré-candidatura, e muitas fontes, muitas pessoas ligadas, inclusive ao núcleo do governador, né, colocam a possibilidade ainda de uma mudança do nome do candidato do PT. Da mesma forma, acontece no Palácio da Cidade. Apesar do prefeito ter o direito natural à reeleição, também há muita especulação em torno da mudança de nome, que outro nome possa ser candidato, talvez fruto, inclusive, do grande desgaste e da desaprovação da sua administração. Então, como ainda falta muito tempo, eu acredito que tudo pode acontecer, né? E não vejo ainda o cenário definido de pré-candidaturas, né, desses três principais blocos. Para a disputa, o senhor deve ter um posicionamento claro, que possa lhe dar vantagem competitiva. O que o senhor pensa sobre esse posicionamento? Bom, o meu posicionamento é um posicionamento muito claro, né, de oposição à atual gestão municipal, de representar um modelo de gestão, né, implantado aqui em Teresina pelo PSDB. Nós vamos poder claramente comparar esses dois modelos, o modelo que nós tínhamos até 3 anos atrás e o modelo atual, né, e que vai ser confrontado pela população, né. Qual é o nosso modelo? Um modelo que prioriza e que valoriza o planejamento, a competência, a gestão equilibrada, séria e comprometida com a cidade, sobretudo com as pessoas que mais precisam. Essa é a nossa bandeira, a bandeira do PSDB, a bandeira das gestões que nós representamos e que nós queremos trazer novamente para Teresina. A disputa em Teresina vai reproduzir o que acontece no Brasil? O senhor é Bolsonaro ou Lula? Eu entendo que esse debate, essa polarização, ela não interessa para o Brasil, né? O PSDB, infelizmente, se enfraqueceu muito no cenário nacional e sequer pôde apresentar um candidato. Nós compusemos uma chapa com o MDB e que teve como candidata a presidente a senadora Simone Tebet, né? Então, a senadora Simone Tebet foi a nossa candidata a presidente. Eu entendo que esse processo de polarização, ele não constrói, né? Ele radicaliza, ele divide o país, e entendo que o que nós precisamos é justamente do oposto. Nós precisamos unir o país. E esse debate não deve prevalecer no plano municipal, nas eleições municipais. Eu entendo que o que deve prevalecer é o debate municipalista, são os problemas enfrentados na cidade. E acho que isso é o que vai prevalecer. E nós vamos ter aqui, como eu falei há pouco, 2 modelos para comparar. O modelo do PSDB, né, que planeja, que executa, que faz uma gestão séria, equilibrada, se preocupando com as pessoas que mais precisam, e a atual gestão, um modelo que é o do improviso, é um modelo que não tem planejamento, é um modelo que não executa as políticas públicas com seriedade, que deixa obras abandonadas, que desperdiça o dinheiro público, que trata coisas sérias com chacotas, com brincadeiras, e a população vai ter esses 2 modelos para comparar e decidir escolhendo o que ela quer para a sua cidade. Na disputa de 2020, se disse que o PSDB sofria fadiga de material pelo tempo que governou. Sarou a fadiga ou está fadigado? Eu sou daqueles que acredito que eleição é igual queda de avião.
você nem ganha nem perde por um único erro, por um único fator. É uma sucessão de erros. Sem dúvida nenhuma, o tempo, ele não ajuda, não contribui, né? Porque com o tempo você começa a ser questionado, né? A ser combatido, porque você não tem uma alternativa para comparar, né? E sem dúvida nenhuma, eu acredito que o tempo foi um desses fatores. A pandemia, né? A forma como o Firmino conduziu a pandemia, acho que ele foi mal compreendido por muitos, né? Então, alguns segmentos da sociedade o combateram muito por conta disso. E, enfim, acho que alguns fatores contribuíram para aquilo. Mas hoje, passado esses 3 anos de gestão, a cidade de Teresina pode hoje comparar 2 modelos de gestão, o que não podia fazer há 3 anos atrás. Pelas pesquisas de avaliação da gestão, eu não tenho dúvida nenhuma que Teresina está profundamente arrependida pela escolha que fez, né? A atual gestão tem quase 90% de desaprovação. Serviços públicos estão aí... 90% de desaprovação? Varia de 85% a 90%. Isso não é rejeição, é ódio, não é? É quase ódio, né? Por quê? Porque as pessoas estão sofrendo na pele. Você imagina o que é uma mãe de família, Dona Maria, que vai até a unidade básica de saúde levar a receita de um remédio para um filho, para pegar esse remédio e chega lá não tem esse remédio. E ela tem que voltar para casa com o filho doente, sem o remédio e sem ter como comprar esse remédio. Isso está acontecendo diariamente. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, profissionais da área da saúde, não estão tendo materiais, luvas, né, insumos básicos para poder atender a população. E isso prejudica no serviço. As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão morrendo, sofrendo, sentindo dor diariamente. O transporte coletivo, que também piorou de forma muito forte, encareceu o custo de vida da população, porque sem o ônibus a pessoa vai ter que pagar um Uber, um táxi, né? E isso encarece, é dinheiro que está saindo, né, do bolso dos teresinenses. Então, as pessoas estão sofrendo, né? E hoje é possível comparar bem esses 2 modelos. Então, eu entendo que o PSDB hoje, ele representa uma gestão onde as coisas funcionavam, né? Se não era do jeito que as pessoas queriam, né, mas as coisas funcionavam. E não existe uma cidade pronta e acabada. Sempre é uma cidade em construção, porque os desafios eles se apresentam a cada dia, né? E no momento que tem mudado tão rápido, é necessário ter uma gestão muito antenada, né, muito dinâmica e preocupada com essas transformações para poder melhor atender a população. Então, eu entendo que o momento político que levou àquele resultado em 2020, né, é um momento totalmente diferente da situação que está estabelecida hoje. Eu acho que as pessoas querem hoje é uma prefeitura que possa entregar serviço de qualidade à população, e isso o PSDB sabe fazer. Dá para governar, doutor Luciano, Teresina sem o apoio político do governo do estado de Brasília? Uma coisa que notabilizou muito as administrações do PSDB, tanto do Firmino quanto do Silvio, foi justamente essa capacidade de diálogo. Ultrapassada a eleição, não existe mais adversários políticos. O que existe são governantes que têm que estar alinhados em função dos desafios que se apresentam para a população que eles estão servindo. Então, passada a eleição, nós vamos procurar o governador, nós vamos procurar a nossa bancada federal, nós vamos procurar o presidente da República, seja ele quem for, para levar as demandas da cidade. E vamos estabelecer um diálogo respeitoso, aberto, sincero, colocando os problemas e os interesses dos teresinenses acima de qualquer interesse político partidário. Como será o futuro de Teresina com Luciano Nunes? Um futuro muito melhor do que nós temos hoje. Um futuro preocupado com as pessoas, um futuro que vai estar preocupado em ter serviço de qualidade para a população,
onde o pai de família vai ter certeza que o filho ao ir para a escola vai receber uma educação de qualidade, com merenda escolar de qualidade, que possa gerar uma perspectiva de futuro para o seu filho, com uma saúde que atenda bem as pessoas, que acolha bem nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, com servidores, com profissionais valorizados, bem treinados, com condições de trabalho, com medicação para ser ofertada, com assistência social também preocupada em melhorar a vida das pessoas mais vulneráveis, com uma cidade que vai estar preocupada com os desafios urbanos, né, com uma política de mobilidade urbana, com obras de infraestrutura que são necessárias também para melhorar a qualidade de vida. Uma cidade harmonizada, né, do ponto de vista do meio ambiente sustentável, uma cidade moderna que vai estar procurando andar à frente do seu tempo para transformar a cidade numa cidade de oportunidades, atrair empreendimentos, investimentos para gerar emprego, gerar renda para a nossa população. Nós queremos uma Teresina moderna, uma Teresina inclusiva, uma Teresina que gere oportunidade e futuro para os teresinenses. Muito bem. Como diria o João Caldino, muito bem, né? O senhor tem dificuldade em incorporar boas ideias de gestão, mesmo que elas partam dos adversários? De forma alguma. Eu acho que o gestor é aquele que tem, primeiro, a capacidade de montar uma boa equipe. E tem que ter humildade para reconhecer os erros e aberto para acolher novas ideias e novas soluções. Como eu disse, não existe cidade pronta e acabada. Os desafios se apresentam a cada dia. E muita gente pode contribuir para a construção dessa cidade. Nós temos aqui em Teresina grandes valores que podem nos ajudar e temos fora de Teresina. Temos que estar aberto, né, para novas ideias, para novas soluções que se apresentam no mundo inteiro. Então, quem for governar Teresina tem que ter essa mente, essa cabeça aberta para acolher bem novas ideias e novas soluções a bem dos teresinenses. Como será a sua relação com as comunidades em cada bairro e povoados da zona rural? A gestão de Teresina, ela tem que ser uma gestão sintonizada com as comunidades. É bom a gente rememorar um pouco o orçamento popular de Teresina, né? Então foi uma ideia e um projeto que deu certo, onde as comunidades participavam da elaboração do orçamento, apontando as obras que eram mais importantes nas suas comunidades. Então a gestão tem que ter esse canal aberto de diálogo permanente com as comunidades, tanto da zona urbana quanto na zona rural. Uma boa governança, uma boa gestão se faz com a participação da comunidade no processo decisório. Siga a gente nas nossas redes sociais, toca no sininho e vem com a gente. Nós já estamos mais ou menos aqui na metade do nosso bate-papo. Já a gente acaba. Teresina é uma cidade cara, por ser espalhada. Como será a expansão da infraestrutura da cidade sob o seu comando, doutor Luciano? Essa era uma preocupação do Firmino, né? E eu digo que hoje uma preocupação de quem pensa o desenvolvimento de uma cidade. Não deixar ela se espalhar muito, né? Nós temos que adensar mais, porque quanto mais espalhada, mais cara ela é. Então existem hoje muitas soluções tecnológicas que podem ajudar nessa redução, né, do custo para administrar a cidade. Além do que nós temos que buscar parcerias privadas para viabilizar investimentos e também o compartilhamento desses custos. Então muitas soluções são possíveis no sentido de se racionalizar o gasto público e ofertar serviços de qualidade para toda a cidade. Muito bom. Como será a relação com a Câmara Municipal? O senhor tem nomes para disputa proporcional? Dizem que o seu partido não tem.
A relação com a Câmara tem que ser a mais saudável possível, né? Os vereadores são legítimos representantes do povo de Teresina. Então, eles devem participar, né, da gestão, devem participar das decisões da gestão. São eles que vão analisar e votar os projetos encaminhados pelo Executivo. Alguns outros projetos são de iniciativa deles, vereadores. Então, eu advogo que a relação seja uma relação aberta, respeitosa, colaborativa, porque os vereadores, eles são a Câmara de Vereadores é uma caixa de ressonância do que pensa um segmento importante da sociedade. Então, assim, eles devem ser respeitados e assim devem ser tratados. Então, nós vamos ter o melhor diálogo possível com a Câmara Municipal de Vereadores. Quanto a postulantes à Câmara de Vereadores, nós temos hoje 2 vereadores, o vereador Edson Mello, o vereador Paulo Lopes, e já temos aí 2 dezenas de nomes que estão postulando uma candidatura pelo PSDB. Então nós vamos ter uma chapa competitiva e a nossa expectativa é que a gente eleja de 4 a 5 vereadores no próximo ano. Então tem gente para trincheira. Tem gente para trincheira. Muito bem. O senhor pensa trabalhar esquecendo-se que a Teresina tem 2 rios e uma imensa zona rural, como tem sido feito? É um absurdo a realidade que nós vivemos hoje, né? Teresina é uma cidade que tem uma imensa zona rural e que é banhada ou cortada por 2 rios, né? O Rio Puti e o Rio Parnaíba. E 90% do que chega de alimentos 90%? Aqui em Teresina vem de fora. Ou vem majoritariamente de Petrolina ou então aqui da Serra, Tianguá, aqui do Ceará, exatamente, Tianguá, Ubajara, Viçosa, aquela região ali da Serra do Ceará. Então há que se ter uma política agrícola, né, para incentivar, para estimular a produção aqui em Teresina. Nós temos terras férteis e nós temos água em abundância. Então o que está faltando aqui é uma política de incentivo, uma política de estímulo à produção. E nós teremos essa política de apoio à produção aqui em Teresina, para que Teresina possa gerar o seu próprio sustento, o abastecimento aqui de Teresina. E no futuro, podermos nós exportarmos, né, levarmos alimentos produzidos aqui em Teresina para outras cidades. Isso é possível? É possível, nós temos todas as ferramentas, nós temos gente precisando trabalhar, nós temos terras férteis e nós temos água. O que é que mais falta? Falta uma política pública séria que possa tornar esse projeto resolutivo, né? Que a gente possa efetivamente entregar essa produção, que Teresina tem esse potencial e nós vamos fazer acontecer. Mãos à obra, então. Mãos à obra. Qual será a sua política para a saúde? Eleja 5 pilares. Olha, Cândido, a saúde como mandamento constitucional dos municípios, o município tem uma competência bem delimitada, que é a atenção básica, né? Então, além da atenção básica, Teresina tem 11 hospitais. Um deles, o HUT, que é o Hospital de Urgência e Emergência do Estado do Piauí. Então, hoje Teresina gasta aproximadamente 40% das suas receitas com a manutenção dos serviços de saúde. Então, Teresina hoje está sufocada, porque ele atende não só Teresina, ela atende o estado do Piauí e uma parte, inclusive, de outros estados. Então, nós temos que, primeiro, garantir o que é obrigação da cidade, da Prefeitura de Teresina executar, funcionando com excelência, que é a atenção básica. São as unidades básicas de saúde, com profissionais qualificados, bem remunerados, valorizados, com materiais e insumos que deem as condições para eles executarem bem as suas funções. Garantir o abastecimento das farmácias para que possam distribuir as medicações, os remédios para a população, aquelas pessoas que mais precisam e que não têm condição de comprar, de pagar pelo remédio. Essa é a função primeira da gestão municipal, garantir a atenção básica. Nós temos os hospitais dos bairros, né, que também carecem de infraestrutura. Nós temos que reestruturar toda a rede
garantindo da mesma forma condições de trabalho para os profissionais e o abastecimento de medicamentos e insumos para bem acolher, bem tratar a população. E nós temos o HUT. Nós temos que chamar o governo do estado para a sua responsabilidade. A Prefeitura de Teresina não pode e nem suporta bancar o HUT para todo o estado do Piauí. E o governo do estado tem a sua responsabilidade nisso, junto com o governo federal, porque Teresina atende também outros estados. Então nós temos que rediscutir o financiamento do HUT, para poder desafogar a Prefeitura de Teresina e ela poder prestar um melhor serviço para a população teresinense. E no setor de transporte e trânsito, qual são sua visão? O principal ponto hoje é nós chamarmos a liderança e o comando desse processo para a prefeitura novamente. Então o próximo prefeito tem que chamar... Tem jeito isso? Tem jeito sim. Nós temos que chamar a liderança do processo, do comando do processo. Resgatar a credibilidade dos atores. Os empresários e os usuários, né, que são partícipes desse projeto. Temos que chamar todos à mesa, rediscutir o sistema, né, definir quais são os gargalos, como nós vamos superar esses gargalos. O atual modelo, ele foi um modelo concebido pelos melhores técnicos do Brasil, né? Só que isso está com mais de 10 anos, né? Será que se emprega as mesmas soluções, né, que foram planejadas há 10 anos atrás? Então temos que fazer os ajustes necessários, nós temos que trazer a tecnologia, ferramentas tecnológicas para dentro dessa problemática, para nós superarmos isso. O transporte coletivo, ele tem que ser atualizado, ele tem que promover o transporte de passageiros no menor tempo possível, com o menor tempo de espera possível e num preço justo, né? E para isso o sistema tem que ser autofinanciado ou com o subsídio do poder público. Então nós temos como formatar isso, puxando a condução, a liderança da condução desse processo para a prefeitura novamente, resgatando a credibilidade entre os usuários e os empresários que são detentores do contrato hoje, para a gente solucionar o problema definitivamente aqui em Teresina. E a sujeira e a limpeza? Olha, isso aí é a mais alta comprovação da falta de competência, porque a limpeza pública é só gestão, né? Existe um contrato com as empresas e o que é que precisa ser feito? A execução bem feita desse contrato com a fiscalização bem feita por parte do poder público. O que acontece hoje é que o detentor do contrato da limpeza pública não executa o serviço como reza o contrato e nem o poder público fiscaliza. Se você botar a empresa para cumprir o que está no contrato, fiscalizando diariamente, você tem uma limpeza pública de excelência, como nós tínhamos há 3 anos atrás. A iluminação pública, como é que anda? A iluminação pública, ela anda, é um dos pontos em que anda bem, né? Nós tivemos um grande avanço, né, na gestão anterior, então até pelo tempo ainda não deu tempo dela se deteriorar, né? Então dela apagar, né? Então o que tem que ser feito ainda é a ligação de pontos, né, a substituição por essas lâmpadas LED, a modernização da rede, né, a modernização da iluminação pública e o acompanhamento, né, daqueles pontos onde já estão com o tempo para fazer a sua manutenção. Então, é também uma questão de gestão, mas ainda não deu tempo dela entrar em colapso, né, por falta dessa gestão. Saneamento básico, doutor Luciano, a nossa água de cada dia que mata a sede do povo, esgoto e drenagem. Sua visão sobre isso? Está faltando água na cidade? Saneamento básico. A Prefeitura de Teresina, com o governo do estado, fizeram a famosa subdelegação, né, para a empresa Águas de Teresina. O que cabe à Prefeitura hoje é fazer, e nós temos uma agência reguladora, é fiscalizar aquele plano de metas que está constante no contrato.
Então hoje nós já temos poucos pontos, né, com problema de abastecimento de água, mas ainda temos alguns, e a empresa já deveria ter solucionado, né, pelo prazo do contrato, já tinha que ter solucionado o problema de água, e também cobrar uma aceleração em relação ao saneamento, a questão do esgoto, né, a ampliação da rede de esgoto, que também já deveria estar mais avançada. Isso é falta de quê? Falta de fiscalização do poder público municipal, né? Com a nossa gestão, nós vamos ter uma fiscalização rigorosa para que o contrato seja cumprido, para que todos os teresinenses tenham água de qualidade em suas casas e para que, dentro do prazo que está estipulado no contrato, toda a cidade tenha a cobertura de rede de esgoto. O país passa fome. Aqui não é diferente. As ruas estão cheias de venezuelanos. Qual são sua visão? Quais pontos você elege para a geração de emprego e renda no município de Teresina? Nenhuma proposta de geração de emprego e renda deixa de passar pela educação. Então nós temos que ter a educação de qualidade para preparar as próximas gerações, qualificar as próximas gerações para o mercado de trabalho. Há de se pensar também no ensino técnico e tecnológico. E há de se pensar nessa formação, né, de profissionais com ensino técnico e tecnológico em parcerias privadas, né, com o setor privado, para preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. Nós também temos, e a Prefeitura tem muito com que colaborar com isso, com a economia criativa, né? A inserção no mercado de trabalho das pessoas através da tecnologia. Teresina tem uma capacidade imensa de atrair investimentos pela sua localização geográfica. Aqui é a única capital do Nordeste que não está no litoral, então nós temos um raio de atuação muito singular, muito peculiar, que nós podemos tirar proveito disso também, além de atividades como a nossa rede de saúde, né, pública e privada, a rede de educação, a área de serviços, turismo de eventos. Nós temos aí 2 rios que podem ser explorados também com empreendimentos, com negócios na área do turismo, na área do entretenimento, o turismo rural. Enfim, nós temos uma gama de possibilidades para atrair e para gerar emprego e renda. Além, naturalmente, da atração de investimentos, de empresas, indústrias para se instalarem aqui em Teresina, em função também da sua posição geográfica. Para isso, há que se ter um plano de atração desses investimentos, onde o poder público municipal possa facilitar a instalação desses empreendimentos e estimular a sua produção aqui na nossa capital. Começou a chegar algumas perguntas aqui, ao vivo, começou a bombar a sua entrevista, nosso bate-papo, e vou fazer aqui 2 perguntas, já elegi aqui. A pergunta é de Dilson Tavares. Dilson é publicitário, é diretor de marketing da Rádio Pioneira de Teresina. Luciano, você e outros personagens políticos lançaram um manifesto há poucos dias. Na sua avaliação, hoje em 2023, manifesto tem algum efeito relevante? Eu entendo que sim. Eu entendo que um manifesto existe uma simbologia muito grande, né? Primeiro, de união de propósitos, né? Você reunir ali pessoas de partidos distintos, comungando de um mesmo ideário, né? Tá lá posto, né, o que é que nós pensamos e assinamos embaixo. Então tem uma simbologia muito grande e passa justamente essa mensagem para aqueles que se interessam pelo processo político, que se interessam em ler e compreender o que nós estamos vivendo. Então eu penso que o manifesto foi um ato político importante, relevante e que mostra a união de pessoas com os mesmos propósitos e que leva uma mensagem para toda a cidade. Luciano, você foi um deputado e secretário atuante, candidato a governador. Foi derrotado e na eleição passada nem candidato foi. Você desistiu do eleitor ou foi o eleitor que desistiu do senhor? Bem, eu fui 4 vezes candidato a deputado estadual, fui eleito 4 vezes.
Em 2018 me lancei num projeto mais ousado, né? Fui convidado pelas oposições para ser candidato a governador. Era uma eleição bastante desafiadora. Eu já entrei sabendo que ela era possível, mas ela não era provável, né? Porque a diversidade da oposição era muito grande, o poder político, né? As estruturas de poder e os partidos políticos estavam muito concentrados em torno do governador, que era candidato à reeleição. Então, eu sou daqueles que penso que para você participar do processo político e fazer a diferença, você não pode só pensar em entrar para ganhar, não. Você tem que entrar para convencer as pessoas, para passar uma mensagem do que você pensa. Se política fosse fazer só do lado de quem vai ganhar, era muito fácil, né? Mas só tinha um lado. Só tinha um lado, né? E a democracia se faz justamente com a diversidade, com a pluralidade de pensamentos. Então, quando eu fui candidato a governador, é claro, sim, que eu pensava em disputar para ganhar, né? Mas mais do que isso, eu fui para marcar uma posição, fui para dizer que eu era contra aquele modelo de gestão que estava implantado, instalado lá no Palácio de Karnak, para dizer que éramos contra e apresentar uma alternativa para a população. Na última eleição, eu fui convidado para ser coordenador ou um dos coordenadores da campanha do Dr. Silvio Mendes ao governo do Estado. Então, mais uma vez, para fazer política, para participar do processo político, você também não precisa se candidatar toda vez. Tem que abrir oportunidades, né, para outros, né? De forma que eu entendo que o processo político ele é um processo dinâmico, ele é um processo democrático, ele é um processo que nós temos que estimular que mais pessoas cada vez mais participem desse processo, ou para disputar, ou para não disputar, né, mas que as pessoas mostrem a cara, né, apresentem as suas ideias e apresentem alternativa para o povo, porque só com esse processo democrático de apresentar alternativas para a população é que nós vamos ter o amadurecimento, né, do processo político, né, e o aperfeiçoamento do processo democrático e do processo de gestão, né, participando do processo, comparando modelos e apresentando propostas. Hoje iniciamos ao vivo os bate-papos através desses podcasts com os pré-candidatos a prefeito de Teresina, que tem a missão de contribuir para a nossa democracia, né? Mostrando aí cada um para que o povo possa comparar. Um grande sonho, Luciano. Eu tenho um sonho de ver o Piauí desenvolvido, né? Teresina e o Piauí desenvolvido. É um estado que tem um potencial, recursos humanos extraordinário, que tem um povo trabalhador, né, que tem um povo sedento por oportunidades. Então eu tenho um sonho de ver esse estado desenvolvido, né, com oportunidade para as pessoas, com menos desigualdade social, que as pessoas tenham igualdade de oportunidades, que as pessoas tenham uma boa educação, uma boa saúde, que as pessoas possam ter uma oportunidade de ter o seu emprego ou de empreender, né, de gerar o seu sustento e o sustento da sua família. Enfim, eu tenho esse sonho, que o Piauí possa ser um estado desenvolvido, de oportunidades e com menos desigualdades. O que o senhor ainda não fez que gostaria de fazer? Tanta coisa, né? A gente conta pra gente aí, ó. Tanta três coisas. Eu gostaria de, como eu disse, de ver esse estado, né, desenvolvido. Gostaria de andar mais pelo Piauí. Eu gostaria de viver mais intensamente, né, com a minha família, com meus filhos, de ver meus filhos crescerem, de ver meus filhos tendo oportunidades. Eu gostaria de ver, na verdade a pergunta é o que eu gostaria de fazer, né? Gostaria de viajar mais, né, de conhecer mais pessoas, de ler mais livros, de ouvir mais músicas, de praticar mais esportes. Você é atleta? Procuro ser, né? Eu faço academia, né, diariamente, eu ando muito de bicicleta, jogo futebol às vezes nos finais de semana, gosto de andar de cavalo. Então esse contato com a natureza é muito bom. Quero viver mais, né? Um hobby?
Falei alguns aqui, né? Eu gosto de andar de bicicleta, gosto de andar a cavalo, gosto de estar com a família, né? Com a minha esposa, com meus filhos, com meus pais, com meus irmãos. Ela gosta de política? É uma pergunta que acho que você tinha que fazer para ela, né? Eu não sei bem responder. Oscila um pouco, né? A política ela proporciona muita coisa boa, mas alguns dissabores também. Que esquenta, né? Então, para nós que já estamos mais acostumados com a política, né? A gente absorve melhor as coisas, encara com mais naturalidade, né? A família às vezes nem tanto, né? E os meninos? Os meninos ainda estão naquela fase de estarem vendo, né? Acho que não tem uma opinião formada, né? Ele acompanha de vez em quando? Minha filha mais velha tem 15 anos, né? A mais nova tem 10 anos. Então, como eu estou aí há quase 6 anos sem disputar uma eleição, eles eram ainda pequenos ainda, né? Quando eu disputei a última eleição. Então, não puderam vivenciar bem o que é uma campanha eleitoral. Uma agenda puxada. Exatamente. Um livro, Luciano? Tanto livro aí que a gente... Aquele que você pega de novo e... vários livros, mas eu citaria Médico de Homens e de Almas, né? Muito bom. Do Augusto Cury? Não lembro se é do Augusto Cury, acho que não. Tá. Mas lembro bem do título, não lembro aqui do autor, mas Médico de Homens e de Almas. História de São Lucas. Um filme? Vou ficar devendo essa aí do filme. Gosta de pescar também, com o Dr. Silva? Gosto de pescar, eu gosto de pescar também. Pesca, mas assim... Pesca, inclusive aqui no Piauí, nós temos uma casinha lá no município de Valença, na beira da barragem Mesa de Pedra. Então lá tem umas curvinas, uns tucunarés, de vez em quando a gente se arrisca lá. Não é história de pescador não, pesca e come o peixe. Pesca e come o peixe. Muito bem. O senhor teve uma boa educação, sua formação, qualificação, deixa mais fácil sua jornada como pré-candidato? Eu acho que qualquer missão que você se disponha a executar, a fazer, ela requer conhecimento, né? Então acho que a busca permanente por conhecimento, ela deve estar presente na cabeça de todos os homens, né? Homens, mulheres, né? Então o conhecimento é a ferramenta fundamental para você fazer qualquer coisa bem feita. O senhor teve uma jornada intensa, pelo visto, né? Muitas coisas aconteceram, estudou muito. Quando solteiro, se divertiu muito? Me diverti, considero que tive uma... Pegou muita gente? Esse termo de pegar, o pegar ou fui pego, né? Você foi mais pego ou pegou? Acho que eu peguei mais. Muito bem. O mundo conectado hoje, né, metaverso, 5G, inteligência artificial, os avanços tecnológicos podem ajudar ou atrapalhar uma campanha? Eu acho que tem os dois lados, né? A gente tem visto muito aí as últimas campanhas, né? Fake news, inteligência artificial, né? As pessoas simulando até a voz, né? de outras pessoas, né? Então isso... Comercial da Kombi aí com a Elis Regina. Então isso aí pode ser utilizado muito pro mal também, né? Então há que se pesar muito, né? Eu acho que o avanço tecnológico contribui muito, né, exponencialmente, não só para as campanhas, mas para muitas soluções do cotidiano, mas também nós não podemos fechar os olhos para os perigos que ela oferece. Então tem que se estar bem atento para isso, né? E o outro ponto que chama a atenção muito nessa digitalização, nessa revolução tecnológica, é a questão das relações interpessoais, né? Ela tem causado alguns problemas de saúde mental, né, nas pessoas, porque as pessoas tendem a se isolar muito, né? E isso quando não sofrem ataques nas redes, né? Aquele famoso processo de lacração. Então, nós temos que olhar, tem esse outro lado também aí da saúde mental que tem que ser muito bem pensada. Há muito tempo, um casal bem conectado, com seus iPhones e relógios. Mulher viajou na madrugada, às 4 da manhã, o relógio era conectado dela também, o do marido. Ela percebeu que o marido tinha gasto
mais de 400 calorias. Quando ela chegou, não deu outra. Foi separação na hora. Olha o perigo. Então essas coisas também entregam, né? A tecnologia também entrega. Toque no sininho, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal e vem com a gente. Hoje o bate-papo é com o Luciano Nunes, pré-candidato a prefeito de Teresina. Essa série começa hoje. Vamos gravar com todos os pré-candidatos a prefeito de Teresina com a única missão de contribuir com a democracia da nossa querida Cidade Verde. Essa produção tem patrocínio do Rubo Digital, Portal Global de Notícias, Sertão.online, conteúdo, Cero Marketing, Vende Inteligência, Reputação de Marcas. Acompanhe a gente nas redes sociais. O senhor sabe que para ganhar uma campanha precisa começar a juntar dinheiro para depois começar a juntar gente. O senhor está pronto para os investimentos da sua campanha? Olha, Cândido, hoje nós temos um regramento muito claro, muito rígido do ponto de vista de financiamento de campanhas. Então, hoje, basicamente, o grosso do financiamento ele vem do fundo eleitoral, né, e do fundo partidário. Então, sem dúvida nenhuma, é uma questão desafiadora, porque você precisa de recursos para viabilizar uma campanha. Programa eleitoral, né, de rádio, televisão, toda aquela movimentação de campanha, de adesivagem de carros e tal. Então nós vamos procurar fazer uma campanha dentro dos limites da legislação e dentro dos limites que os nossos partidos nós conseguimos angariar para fazer uma campanha que seja uma campanha pé no chão, mas que consiga passar a mensagem que nós nos propomos. Quanto uma campanha para o prefeito de Teresina, no mínimo? Olha, hoje até isso a legislação estipula, né? Se eu não me engano, o valor hoje que está definido pela Justiça Eleitoral é em torno de 3,5 milhões, 4 milhões de reais. Dá para fazer uma campanha? Para prefeito de Teresina. Se dá ou não dá, é o que pode. É o que tem, né? Muito bem. Tem que primeiro conseguir esse dinheiro, viu? Para depois saber se dá ou se não dá. O senhor já está com ele já todo junto aí no Mocó? Não existe isso. O dinheiro ele vem, como eu disse, do fundo partidário e do fundo eleitoral, né? Então os partidos quem pode garantir esse aporte, e isso só lá no período da eleição, só a partir da convenção, né? Aliás, do registro da candidatura que é pós-convenção. Então, basicamente no mês de agosto e setembro. Para a campanha, o senhor vai receber ajuda. Vai aceitar dinheiro de qualquer fonte? Nem posso, né? Porque hoje há uma vedação também, a legislação é clara, você só pode receber doação de pessoas físicas, né? Naturalmente pessoas físicas idôneas. Então toda aquela pessoa física idônea, né, que puder contribuir, estiver contribuindo com a causa que nós estamos defendendo, será muito bem-vindo. Vem com a gente, segue a gente. Vamos lá, estamos aqui no bate-papo com o Luciano Nunes, pré-candidato a prefeito de Teresina. Nós já vamos caminhando aqui para os finalmente. Há quem afirme que a política substitui a guerra, o tráfico de droga e o crime organizado. Isso faz sentido, doutor Luciano? Não, eu não acredito que não, e defendo que não. Acho que a política tem que ser feita com as armas, né, que a lei estabelece, né? E as armas que a lei estabelece são do convencimento, né, a das ideias, do campo do diálogo, do respeito. E não acredito que o tráfico de drogas e tráfico de armas, o crime organizado, possa substituir a política. Muito pelo contrário, a política tem que prover soluções para acabarmos com a criminalidade, com o tráfico de drogas e de armas. Tem crime organizado? Tem crime organizado em todo o país, inclusive aqui em Teresina. Ninguém é candidato a si mesmo. O senhor representa que grupo econômico? Olha, eu não me vejo representando um grupo econômico. Eu me vejo representando um partido e um segmento da população que acredita na gestão pública de forma responsável, com planejamento e com um olhar para aquelas pessoas que mais precisam do apoio do poder público.
para diminuir as desigualdades e oferecer oportunidade para todos. Qual a sua principal bandeira, número 1, que o senhor não abre mão? Educação, sem dúvida, educação. O político sabe o que quer do eleitor. O eleitor sabe o que quer do político, doutor Luciano? Eu acho que o eleitor precisa saber na hora da escolha é o que ele quer, no caso aqui, para a sua cidade, né? Cada eleição ela tem as suas circunstâncias, né? E o eleitor ele não pode se deixar ludibriar por promessas fantasiosas, né, ou que não possam ser executadas. Eu acho que o eleitor tem que saber muito bem o que ele quer, né? E a campanha política ela tem essa função, né, de mostrar o que é que o candidato, o que é que aquele projeto se propõe, né? Que cidade nós queremos construir, né? E o eleitor poder escolher aquilo que ele entenda que seja o melhor para si, mas sobretudo para a coletividade. Se tiver segundo turno, o senhor se junta com qualquer partido? Olha, todo aquele que vier a nos apoiar, né, que se alinhar com o nosso pensamento, com o nosso projeto político, será bem-vindo, né? O segundo turno é uma eleição plebiscitária, né? É outra eleição? É outra eleição. Então, qualquer candidato tem que estar aberto a receber apoios, né, para viabilizar a implementação daquele projeto que ele se propõe. Afirmo que vice traz muito dinheiro, muito voto. O seu vice traz muito dinheiro, muito voto. E quem é? Olha, primeiro eu tenho que me consolidar como pré-candidato, né, como candidato às oposições, que é o que eu espero. A lógica da composição da chapa, existem várias óticas, né, várias possibilidades, né? Existe aquele vice que agrega do ponto de vista eleitoral, né, que tem uma boa popularidade. Existe aquele vice que agrega do ponto de vista de uma outra corrente ideológica, né? Existe o vice que agrega pela idade ou pelo sexo, enfim, depende muito da circunstância. Eu entendo que o vice tem uma simbologia muito grande e eu entendo que o vice ele tem um papel importante a ser cumprido, não só na campanha, mas na gestão. Acho que existe um espaço muito grande dentro da gestão para ser exercido pelo vice-prefeito, né? Qualquer que seja o vice, ele tem um papel muito importante a ser desempenhado e uma colaboração muito grande a ser dada na gestão. Qual o arquétipo do próximo prefeito de Teresina? Olha, o próximo prefeito de Teresina, ele vai ter um papel muito importante de juntar forças, né, de unir a cidade para a sua reconstrução. Os desafios da cidade são muito grandes. Teresina não só ficou parada nos últimos 3 anos, como ela retrocedeu em várias áreas. Então, ela se apresenta com um desafio financeiro muito grande, né? As informações que nós temos e já é possível se perceber as dificuldades das finanças da prefeitura. Há um risco iminente de atraso do pagamento dos servidores, já há atraso de alguns fornecedores, de muitos fornecedores. Então, eu entendo que o primeiro momento, o próximo prefeito vai ter que fazer uma grande arrumação, né, da casa para poder implementar o seu projeto de administração para os próximos 4 anos. E caso reeleito, o seu vice terá vez? Caso reeleito, você já está pensando... Não, caso eleito, o seu vice terá vez? Sim, sem dúvida nenhuma. Será uma mulher ou um homem? Não sei, ainda não posso afirmar isso, porque essa é uma construção. Está longe, né? Com vários partidos, com vários atores, né, onde todos serão ouvidos e cada um deles vai ter o seu peso nessa decisão. Muito bem. Caso seja eleito, qual a sua primeira ação? A primeira ação é arrumar a casa. Nós precisamos fazer uma reforma administrativa, né, redefinir o tamanho da prefeitura. O prefeito, numa atitude desesperada até de se reeleger, né, ele tem criado uma série de secretarias, de órgãos para acomodar apaniguados, para acomodar aliados ou possíveis aliados políticos.
e isso representa um peso muito grande para a administração. Então veja, se de um lado nós estamos sem remédio nas unidades básicas de saúde, por outro lado o prefeito está criando cargos para distribuir de forma graciosa com seus aliados. Então, para garantir o básico, que é a saúde funcionando, a educação funcionando, nós temos que diminuir a quantidade de cargos, né, a quantidade, o tamanho da máquina, para garantir o que é essencial, né? Depois disso, nós vamos implementar as outras políticas públicas que são fundamentais para o desenvolvimento, para o crescimento, para a geração de emprego, de renda, de oportunidade para os trezinenses. O senhor herda o legado e o capital político do ex-prefeito Firmino Filho, do seu pai e do seu avô? Olha, esse legado, eu entendo que cada um tem a sua história, né? Cada um tem o seu perfil. Eu tenho uma personalidade, tenho muito orgulho da minha família, né, do meu pai, né, do meu avô, dos testemunhos que eles deram na vida pública e na iniciativa privada. Mas cada um tem uma personalidade diferente, né? Cada um tem um conceito, cada um tem uma forma de ver o mundo e de ser diferente. Da mesma forma do Firmino, eu fiz parte das gestões do Firmino, eu fiz parte do grupo político do Firmino, eu entrei no PSDB pelas mãos do Firmino, foi o Firmino que me convidou para vir para o PSDB, tenho muito orgulho de fazer parte, de ter feito parte da sua gestão em 2 oportunidades, como secretário de governo e como presidente da Fundação Municipal de Saúde. Então, comungo de muitas visões, né, de muitas opiniões, de muitos conceitos, de muitos valores, dos 3 que você falou, do meu avô, do meu pai, do Firmino e de outras pessoas, né? Mas eu tenho a minha visão própria e essa visão, ela tem que estar bem antenada, bem sintonizada com os desafios do amanhã, né? Então, o que nós queremos fazer é representar esse modelo de gestão da qual nós fizemos parte, com as gestões do Silvio, do Firmino aqui em Teresina, e nos apresentarmos, né, com novas soluções, com novas... Nova roupagem. Não só com uma nova roupagem, né, uma nova roupagem também, mas como um modelo novo, né, aprimorado de fazer gestão, porque se o Firmino a gestão do Firmino esteve à frente do seu tempo naquele momento, o tempo hoje é outro e requer uma nova visão, requer novas ferramentas, requer novos modelos, novas formas de fazer a gestão pública, né? Então é assim que eu quero me apresentar, como uma pessoa que está preparada para os desafios que a cidade apresenta hoje e para o futuro. Muito bem, doutor Luciano. A corrupção tem arruinado as gestões públicas. Caso seja eleito, como o senhor vai superar, ou pelo menos amenizar, a corrupção na sua gestão? Olha, o dinheiro público é sagrado, né? Nós temos que combater qualquer tipo de corrupção, né? E só tem uma forma, né, de se combater a corrupção. Primeiro, com o exemplo tem que vir de cima, tem que vir do prefeito, o zelo pela coisa pública, porque se o prefeito não der o exemplo, toda a administração estará comprometida. E segundo, transparência e fiscalização. Nós temos que criar e ampliar mecanismos de transparência dentro da gestão. E hoje é muito possível isso, né? Muito possível. As pessoas, a sociedade tem um papel fundamental para fiscalizar e combater a corrupção, desde que o poder público dê a informação para ela fiscalizar, dê os meios para ela fiscalizar. Então, dá o exemplo, né, de honestidade, dá o testemunho de honestidade, de zelo e respeito com o dinheiro público, aumentar os mecanismos de transparência e fiscalização e estabelecer parcerias com os órgãos de fiscalização, Ministério Público, Câmara de Vereadores, Tribunais de Contas, para que eles possam auxiliar também nesse controle e no combate à corrupção. E o papo está muito bom, a conversa está boa, e quando a conversa é boa, o tempo logo passa, como diria Roberto Carlos, né?
toque no sininho, vem com a gente, segue aí nas redes sociais. Já está acabando, vamos aqui para as últimas perguntas. Tem alguma encrenca que possa estourar durante a campanha, onde possa macular seu nome, doutor Luciano? Não que eu conheça. Não que eu conheça, mas dizem que em política, em campanha, né, quando não tem rabo, os adversários botam, né? Então, mas vou absolutamente tranquilo, não tenho nenhum temor sobre nada que possa me desqualificar como homem, como pai de família, como profissional, como gestor público. Como pré-candidato, né? Como alguém que quer representar o seu povo. Caso seja eleito, a sua equipe será toda política ou toda técnica? Como será? Eu entendo que você tem que priorizar o técnico, né? Você tem que botar pessoas qualificadas que possam dar conta do recado, possam dar conta, não só dar conta, né? Mas que possam implementar inovações, né? Fazer da sua pasta, da sua gestão, uma gestão exitosa, tanto do ponto de vista de soluções, quanto do ponto de vista de aprovação da população. Mas entendo e valorizo também o político. As pessoas que são políticas, elas têm uma representatividade, elas não estão lá à toa, elas estão lá com uma procuração, com um mandato delegado pelo povo, por uma parcela significativa da população. Então eu entendo que é perfeitamente possível compatibilizar o técnico com o político. Existem políticos com perfil técnico e existem técnicos que podem ser políticos. Então o importante é você cumprir o que está planejado, executar bem, né, dar resultado e ter o reconhecimento da população. Chegamos ao fim. Dá um joinha aí, segue a gente. E agora, doutor Luciano, o senhor fica à vontade para suas considerações finais. Bem, eu queria lhe agradecer, Cândido, agradecer aqui a toda a equipe que nos acompanhou aqui nessa entrevista. Foi um momento muito agradável, de perguntas inteligentes, né, que procuraram mostrar um pouco mais do Luciano, pré-candidato a prefeito de Teresina, abordando questões de cunho pessoal, familiar, profissionais, né, e também políticos e de gestão. E eu entendo que um cargo de tamanha envergadura, que é prefeito municipal de uma cidade, as pessoas querem e devem saber, né, um pouco mais sobre a vida, né, daqueles que estão se colocando à disposição de tomar de conta, né, da sociedade, né, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então, queria agradecer pela oportunidade e louvar a iniciativa de aqui convidar os pré-candidatos e dar esse tempo aqui, um tempo mais elástico do que o usual, né, para que a gente possa colocar as ideias de forma mais à vontade e sem aquela limitação do tempo, né, para você fechar, né, poder se aprofundar mais nos assuntos. Então, muito obrigado e, sobretudo, aqueles que nos assistem. A gente agradece, muito obrigado. As portas estão sempre abertas. Vem aí um candidato jovem, experiente. Você vai ver, ouvir e perceber. Compare. Até o próximo episódio. Beleza. Bom demais.